E vamos hoje adentrar no começo da porção também, Varrilá, e enviou. Importante, mas não é esse nome, é difícil soletrar, né? Estou soletrando aqui apenas porque eu estou lendo, mas o importante é entender o que significa a letra da porção, que é como ela começa. Essa daqui é e saiu, seria a porção quando Jacó ele saiu da terra dos seus pais, até ele agora regressando. Então ele acabou de regressar, ele vai enviar aqui. Ele vai enviar um mensageiro para Esaú, como nós vamos ver nessa porção. Nós vamos ver até o final do capítulo. Essa porção, na verdade, já será a porção enviou, porque eu só vou ler os últimos versos que ficaram dessa porção passada. Então, aqui está Oséias 11, 7 a 12, Obadias, aqui 1 a 21, 1 até 1, 21. Temos Coríntios também, a carta de Coríntios, 1 Coríntios 5, 1 a 13, e Revelação 7, 1 a 12. São as leituras complementares. Então vamos começar. Então nós vemos que Jacó tinha acabado de passar de um momento decisivo com Labão, onde tudo, graças ao Eterno que apareceu em revelação em sonho, tudo deu bem. Labão não fez mal para Jacó por causa da revelação do Eterno, então ele ficou em Shalom. E agora vemos o prosseguimento da viagem, onde Jacó devia estar se questionando se Deus estava com ele ou não, se ele estava fazendo certo mesmo ao ouvir aquela voz que disse para ele voltar à casa dos pais. Então o Senhor envia mensageiros, envia anjos de Deus. A palavra anjo significa nada mais no hebraico do que malak, são os mensageiros. Então, como um mensageiro de Elohim, Deus, então é um mensageiro de Elohim, é um anjo. Então a Bíblia, quando ficar escrito anjo, é porque é um mensageiro de Deus, porque todo anjo vem trazer uma mensagem, como está escrito aqui também, Malé. Então é uma armada de anjos, vemos. Então eram muitos anjos do Senhor. Mas qual mensagem, Luigi, que eles estão trazendo? Vamos ver agora. Então todo anjo traz uma mensagem, porque a categoria escrito anjo é mensageiro. Querube, se eu não me engano, é aquele que guarda. Então o querubim não traz mensagem, mas ele guarda. Então cada anjo tem uma categoria. Então vamos prosseguindo. Assim que Jacó prosseguiu sua viagem, quando anjos de Deus saíram a seu encontro. E assim que Jacó os observou, clamou: este é o campo de Deus, porque o que Jacó viu? Ele viu no grande vale um acampamento, não seria um acampamento com tenda, mas seria está escrito campo no sentido que no original está sendo escrito eram várias legiões de anjos. Então eram legiões de anjos que apareceram neste campo. Então por isso que ele disse que é um campo de Deus, porque eram muitos anjos em um só lugar. E por isso deu o nome àquele lugar Manahá, dois exércitos. Engraçado esse termo, dois exércitos, vamos ver depois. Então Jacó viu isso, mas agora eu te pergunto, que mensagem que os anjos deixaram? Os anjos não falaram nada para Jacó? Bom, muitas vezes eu falo por testemunho próprio, um anjo mensageiro não precisa falar nada, porque para mim nunca disseram nada, mas quando eu vi anjos, eles trazem consigo uma mensagem de poder, de paz, uma mensagem que no nosso coração parece que é o Eterno dizendo: eu estou aqui, lembrando aquela promessa que ele fez, porque Jacó devia estar se questionando
Deus disse que Ele estava comigo, mas cadê o Eterno comigo? Então aparece aqueles anjos para reforçar a fé dele. É essa mensagem. Eis que estou aqui, Jacó, até o fim dos dias. É essa mensagem. Estou contigo, não temas. É essa mensagem que eles passam para Jacó. Então Jacó, agora fortalecido por essa visão, ele envia anjos mensageiros, né? É porque a mesma palavra que é para anjos é mensageiro, só que agora é malar. Vemos aqui que é a mesma palavra que estava aqui em cima, só que de Jacó. Então não é que Jacó enviou anjos, Jacó enviou mensageiros para a região de Seir, também conhecida como Edom. Guardem esse nome. É a região de Esaú, com o objetivo de se reunir com Esaú. Então ele enviou mensageiros para Esaú. Ele ordenou assim: assim falareis com Esaú, meu senhor, eis a mensagem que o teu servo Jacó enviou. Habitei junto a Labão e ali permaneci trabalhando todos esses dias. Ganhei bois e jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Envia agora esta mensagem ao meu senhor de novo, para que ele me receba em paz. Então é muito bonito, irmão. Vou continuar ainda aqui, daqui a pouco eu paro para dar uma mensagem. Os mensageiros de Jacó voltaram com as seguintes notícias: fomos até seu irmão Esaú e ele mesmo vem agora ter encontro. Se fosse até aqui, tudo bem. Esqueça aqui. Se ele falasse ele vem ter encontro, Jacó estaria feliz. Mas agora vem a parte pesada, que certamente eles não contaram um a um para dizer que foram 400 homens. Certamente Esaú mandou dar essa notícia. E ele vem a teu encontro, e há 400 homens com ele. Então, essa mensagem que Esaú deu a ele, esse capítulo significa inteiro mensagens. Mensagens de Deus aqui uma mensagem de Jacó, uma mensagem muito boa, porque a primeira coisa que ele fez é essa, e é uma coisa certa, de avisar o seu irmão que estava chegando. Ele não foi na sorrateira. Ele poderia muito bem, Jacó, porque o caminho de Jacó até Betuel, até a parte onde ele tem que chegar, até perto da terra dos seus pais, o caminho de Jacó até a terra dos seus pais é distante de Edom, cerca de 200 quilômetros. Então Edom estaria aqui, Seir, Edom está aqui. Jacó, ele está aqui, bem longe. E aqui está a terra dos pais, 6 dias de viagem de Edom. Então Jacó poderia ter vindo aqui, feito as coisas com os pais e só esperado para enviar mensageiros aqui. Mas nós vemos que Jacó, ele já, na primeira coisa que ele faz, antes de tudo, é enviar mensageiros para seu irmão. E é uma coisa bíblica, eu vou mostrar daqui a pouco. Então Jacó, ele se coloca como servo. Outro ponto importante, depois falaremos a seguir. E como é a mensagem de Esaú para Jacó: estou com 400 homens vindo até ti. Então é uma mensagem muito pouco amigável. E Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, bois e cabras. E assim planejou. Jacó, ele fica angustiado, fica mal, mas ele pensa. É um ensino para nós, irmãos. Não devemos deixar as tribulações acabar com o nosso raciocínio. Não devemos achar o medo, o temor, nos deixar angustiados e assim fazer a gente fazer atitudes errôneas, atitudes no calor do momento. Não podemos deixar a raiva, o medo, todos esses sentimentos nos tirar o foco. E Jacó, ele é muito nisso. A vida inteira dele foi uma angústia, foi uma luta. Ele nunca esteve em plena shalom, sempre teve uma briga, seja a briga entre as suas esposas, seja a briga entre seu irmão, seja a briga entre ele e Labão pelo salário, sempre teve uma briga. Agora Labão acabou de se sistemar com ele, agora tem a questão de Esaú, que é a principal questão dele, da vida dele, é a pior briga dele. Então, ele planejou como, Jacó? Mesmo assim, ele respira, conta até 5, conta até 10, quando está muito angustiado, conta até 50, fica até vermelho.
Aí solta, quase desmaiando, porque respirou muito fundo, contou até 100, e aí solta quase desmaiando, porque aí relaxou, aí ele pensa. Tem dias que a gente tem que contar até 30, irmãos. Não é só contar até aqueles famosos 10, respirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem dias que não é só até 10, tem que ser até 30, né? Convenhamos. Mas Jacó, ele mesmo assim ele respirou e planejou. Então, finalmente relaxou. E aí ele pensa: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então a primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi pensar numa defesa. A segunda coisa que ele fez: primeiro Jacó ele pensa no que ele pode fazer, mas depois ele mesmo pensando em um plano, ele vai recorrer a Deus. Primeiro Jacó não consegue ficar parado, ele é aquela mão que agarra a oportunidade, mas ele é uma lição de vida. Você não tem que recorrer a Deus de primeira. A primeira coisa que você faz, irmão, é você buscar tentar pelas suas forças. Mas aí depois que você já tentou, já buscou com as suas possibilidades fazer a sua parte, tem a parte de Deus, porque a gente nunca pode fazer as coisas sem ter a parte de Deus, o aval de Deus. Então aí Jacó ele ora para Deus: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaac e o Senhor me ordenaste. Agora eu não vou ler essa parte, irmãos, porque eu tenho aqui um comentário muito bom para fazer para vocês. A gente lê isso agora, pô. Lemos aqui que Jacó fez a coisa certa. A primeira coisa que ele fez, o primeiro ato nesse capítulo, foi enviar e tentar sanar a contenda com seu irmão, dizendo que ele era o servo, que ele queria apenas estar lá. Ele só queria ser recebido em paz. Então ele fala, Jesus Cristo aqui: se tiver algo ou contenda não resolvido com seu irmão, deixe a oferta ali no altar e vá antes de tudo resolver a contenda entre seu irmão. Então aqui em Mateus 5, entre Mateus 5 e 6, está escrito essa passagem. Mas mesmo Jacó fazendo a coisa certa, vai dar tudo errado. Isso aqui nos mostra que não é porque fazemos o que é certo que o mundo vai responder positivamente. Leiam aqui: não é porque fazemos o certo que o mundo vai responder positivamente. Porque Esaú respondeu como? Eu vou vir, Jacó, para você, mas com 400 homens. Porém, a gente tem que sempre perseverar. Então Jacó persevera, não desiste, e depois de ter feito a sua parte, arado a terra, ele vai orar para Deus, para que Deus dê o pão. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de Isaac, ó Senhor que me ordenaste, retorna a tua terra e a tua parentela, e eu te farei prosperar. Reconheço, Pai, que eu não sou digno de toda bondade, lealdade e misericórdia que tens tratado esse teu servo inútil. Eu não tinha nada senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar até 2 exércitos de pessoas. Obrigado. Livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois eu tenho muito medo dele, para que ele não venha matar a todos nós, inclusive as mães e as criancinhas. Senhor, foste tu que com efeito disseste: eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não se pode contar de tão numerosa. Então ele, em primeiro lugar, na sua oração, ele levantou que ele estava fazendo tudo corretamente, como o Senhor disse. Depois ele mostrou ao Senhor as suas fraquezas, que ele reconheceu suas fraquezas. E por último, na sua oração, ele retornou a dizer sobre que foi o Eterno que disse para ele fazer isso. Então ele colocou 2 vezes o Eterno na frente, dizendo: eu sei que você tem um plano aqui para mim, você que falou isso, me responda por favor. Mas mesmo assim, o Eterno, quando está nos testando, irmãos, aprendam isso, ele não responde assim fácil, e às vezes ele não responde nem do jeito que a gente quer, se ele for responder nessas horas, porque o teste
é a hora que o mestre fica quieto e espera o servo agir. Então ele nos testa, nos corre, quando você prova uma pessoa, você vai provando, vai provando nossa emuná, nossa fé, nossa fidelidade. Então ele está provando, está se deliciando daquela fé de Jacó. Então Jacó tem que perseverar, porque até o fim. Mas o Eterno ele vai fazer grandes coisas quando não houver mais opções. E vamos ver isso daqui a pouco. Assim, depois de passar a noite ali, separou-se de seus rebanhos um presente para oferecer ao seu irmão Esaú. Então ele já tentou aqui uma defensiva, agora ele tenta uma ofensiva pelo amor. Muito importante esse detalhe, irmãos. Tem pessoas que não sabem que nossa maior arma, além da palavra de Deus, é o amor. A maior espada que a gente tem é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o próprio amor. Toda a palavra de Deus se resume no verdadeiro amor, aquele amor que o mundo não conhece. Só os servos do Eterno conhecem, os verdadeiros servos. Então esse amor é uma arma. Então o que ele faz? Ele sabe que o irmão está vindo com intenções assassinas. O que ele faz? Ele se faz novamente de servo e ele separa 200 cabras, 200 ovelhas, 20 carneiros, 1000 coisas. O que eram isso, irmão? Era o equivalente a 1 milhão a 30 motos, a 70 carros, a 50 Lamborghinis, a 80 lanchas, a 5 jatinhos. Então é assim, era o equivalente a muita coisa que o exército de Esaú, os 400 homens não conseguiriam ir contra Jacó e cuidar desses animais, porque eles não deixariam de forma alguma esses presentes para trás, porque todos esses exércitos, antes de existirem nações, nessa época, que era uma época que não existiam grandes nações, eram exércitos em sua maioria mercenários. Então eram pessoas que gostavam de ficar com espólio de guerra. Não existia ainda aquela coisa, aquele conceito de nação, eram muitas poucas nações que existiam, como Egito. Então estes homens, eles ficariam todos, de qualquer forma, ocupados segurando esses jumentos, esses animais. E não conseguiriam de forma muito hábil, como eu posso dizer, não conseguiriam ir contra Jacó. Então ele ganhou um tempo, ele deixou esses homens ocupados e ao mesmo tempo foi aplacando pelo presente, porque era tudo um presente, a ira desses irmãos, porque ele chegou como se ele estivesse falando para esses 400 homens de Esaú: vocês querem pegar o espólio da guerra? Não precisa me matar, eu dou o espólio. Então ele deu as suas riquezas e foi-se como o camelo que tem que passar no buraco da agulha, como o rico para entrar no reino do céu é como um camelo que tem que passar por um buraco da agulha. Para quem não sabe o que é um buraco da agulha, eu vou mostrar agora. O buraco da agulha, irmãos, é isso daqui, ó. Então, dentro de um portão de uma cidade antiga, existiam esses buracos da agulha, eram portas pequenas, inclusive algumas aqui, como por exemplo, que se fechavam. Essas portas pequenas, um camelo, se ele estivesse cheio de mercadorias, de coisas, ele não poderia passar por um buraco da agulha. Tem exemplos diferentes, tem um exemplo que a própria porta, o portão aqui, tem uma portinha pequena. Então, Jacó foi como esse camelo. Jacó ele foi se limpando dos seus bens, porque ele tinha o apego principal dele, era a vida. Ele não era uma pessoa egoísta, era a sua vida e poder servir o Eterno e fazer o que o Eterno pediu para ele fazer. E a vida sua e dos seus parentes, claro. Então ele estava jogando suas riquezas para Esaú. Ele estava se fazendo de servo de Esaú em todo momento. E Esaú ele ficaria com certeza tocado, mas nós sabemos que o ódio é uma coisa terrível, irmãos. Então imagina quanto ódio que ele foi acumulando durante esses anos. Ele fala que o consolo de Esaú, como o nosso consolo é o Espírito Santo, para Esaú o consolo dele era o espírito do ódio, o espírito do mover
do rancor que ele tinha pelo seu irmão, do desejo de matar, da promessa que ele fez, jurando que mataria Jacó. Então Jacó, o que ele fez? Ele separou em vários rebanhos e deu a seguinte ordem: quando Esaú, a seus servos, deixou um servo para cada rebanho e falou: quando Esaú perguntar: quem és, para onde vais? A quem pertence o que está diante de ti? Então ele falará: é do teu servo Jacó um presente oferecido a Esaú, meu senhor, e ele chegará logo atrás de nós. Então ele foi anunciando a chegada dele, para não deixar o elemento surpresa, sempre da maneira correta que o Eterno pede para nós agirmos, de maneira aberta e justa. E aí ele foi dando isso. Então aqui vamos entender um conceito importante, que é melhor servir do que ser servido. Esse é o conceito do Eterno. Jesus, ele disse para nós aqui: sabeis que os governadores dos povos que dominam, que são pessoas importantes que exercem o poder sobre as nações, mas não será assim entre vós. Ao contrário, quem desejar ser importante será esse que deverá servir os demais. Então, a importância no mundo eterno é dada por aquele que serve mais. E quem serve mais de todo mundo é o Eterno, porque o Eterno dá tudo a todos. E o segundo que serve mais é Yeshua HaMashiach, o Messias, por isso que está logo abaixo do Eterno. Então, essa que é a ordem, a hierarquia de importância. Entenderam, irmãos? E Jacó estava aplicando, talvez até sem saber, sem se tocar dessa lei, Jacó estava aplicando esse princípio, porque Jacó já havia ficado aqui: é melhor servir do que ser servido. E Jacó aprendeu a servir pelos 14 anos que serviu Labão pelo dote de Raquel. Ele não estava muito aí, ele já tinha aprendido, tinha tido esse tempo de servidão, porque ele trabalhou de graça só por Raquel. Sabendo que o ódio de Esaú estava por ser, porque Esaú, pela promessa, pela bênção que Jacó roubou, teria que ser servo de Jacó, Esaú. Então Jacó fez o que, Jacó? Inverteu a situação e Jacó se colocou como servo. Porque se o problema é que Esaú teria que ser servo de Jacó, então Jacó vai se colocar como servo. Então ele usou esse princípio bíblico sem saber, princípio da Torá. Nós, como Jacó, devemos nos colocar como servos do próximo necessitado e servos principalmente de Adonai, do Eterno. Sendo servo de Jesus, porque ser servo de Adonai é ser servo de Jesus, porque é por meio de Jesus que chegamos a Adonai, Ele que é nosso Senhor Jesus. Está escrito na Torá que um servo deverá servir por 7 anos e depois pode ser liberto. Mas quem ama tanto o Senhor e quer continuar servindo eternamente, então essa pessoa tem que escolher isso e ser marcada. Isso está em Êxodo 21, aqui 21 no verso 1 a 3, quem quiser ver. Da mesma forma, nós que escolhemos servir Elohim, Deus, eternamente, seremos marcados com seu amor e a sua Torá escrito nas tábuas dos nossos corações e mentes. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Então Jacó se coloca como servo, e é um ensino maravilhoso, o ensino de ser servo, porque é o que todos os cristãos, entre aspas, esse termo horroroso, mas vamos dizer, todos os nazarenos, todos os seguidores do caminho, inclusive todos os que futuramente vieram a ser chamados por aquele Inácio de Antioquia, vieram a ser chamados de cristãos, quando houve a grande apostasia, misturou com Roma, mas todos eles tinham uma coisa em comum: os verdadeiros servos de Adonai entre essas pessoas. Eles eram servos. Ser servo, ser hospedaleiro, servir o próximo, antes de querer ser servido, querer servir, porque uma pessoa deste mundo, dessa ordem, ela tem o desejo incessante de ser servida pelo próximo, de crescer e subjugar o próximo, pisar no próximo, ser maior do que o próximo. Um servo de Deus é o oposto. Ele é bom porque ele quer servir o próximo, fazer de tzedakah, fazer em si mesmo a techuvá, e com isso, pela sua mudança, fazer o próximo se tornar uma pessoa melhor e querendo que o próximo se salve, querendo o bem do próximo. Fazendo tudo isso para o quê? Para servir o próximo. E servindo o próximo, servir a Deus, porque tudo é para Deus, com Deus e em Deus. É aí sim, em nome de Jesus, que nós agimos. E assim Jacó deu a mesma instrução ao terceiro, ao segundo,
e todos que caminhavam atrás com os rebanhos que seriam entregues. Eis, ele disse: como fareis com o Senhor quando entrares? Teu servo Jacó, novamente, ele mesmo chegará atrás de nós. Então foram uma legião, pelo menos 7. Sempre ele falando que era o servo, né? E ele pensava em si mesmo: assim aplacarei a ira do meu irmão Esaú com o presente que me antecede. Em seguida me apresentarei a ele e talvez me conceda a graça. Ele é bem pé no chão, né? E o presente seguiu adiante de Jacó naquela noite no acampamento. E naquela mesma noite, então, Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque. Esse rio Jaboque, irmão, só para quem não sabe, ele é um dos tributários do Jordão. Ele é um rio que deságua no rio Jordão. Então é como se fosse um rio antes do Jordão, só para vocês entenderem um pouco. É um rio que deságua no Jordão, entre o Mar da Galileia. Então ele, atravessando esse rio Jaboque, levou consigo suas 2 mulheres, Raquel e Léia, suas 2 concubinas servas, né, que seriam Zilpa e Bila, e seus 11 filhos, porque ainda não tinha nem na barriga de Raquel estava o Benjamim. Benjamim vai nascer depois, uns 10 anos depois. Assim que todas as pessoas passaram, Jacó fez que também atravessasse o rio tudo o que lhe pertencia. Entretanto ficou para trás ele, Jacó, sozinho, somente ele. Olha que coisa, ele deixou tudo passar na frente dele, tudo, as riquezas, todas as coisas que ele tinha, tudo, irmãos, tudo na frente dele. Ficou ele somente, sozinho. Então ele ficou sozinho lá atrás. É como aquela palavra, eu queria até agora citar, que é maravilhoso, irmão, a gente entender no hebraico por causa disso. O que é Jacó? Jacó é hebreu. O que é Ivri? Ivri. A palavra Ivri, de onde vem de Ever, que é de Sem, veio Ever. De Ever depois vem Abraão. De Abraão vamos chegar em Isaac e Jacó. Então, Ever, dessa geração eleita, onde vem os hebreus, da onde dito que vem essa língua hebraica, porque ele foi quem guardou essa língua, e que é a língua original. De quando escrita a Bíblia, a língua original do mundo, que o Eterno criou com essas palavras, inclusive quando ele criou a terra, os céus e a terra e tudo que neles há, foram com essas palavras em hebraico. E é maravilhoso, porque é o idioma da Bíblia, irmãos. É o idioma que sobreviveu à Torre de Babel. E aqui está escrito Ivri. Eu não sei se eu consigo encontrar aqui. Ivri, cadê aqui? Porque atravessar, esse termo escrito atravessou, é o termo Ivri. Então, é o termo que está... sempre que tem esse termo Ivri, é o termo que se refere a atravessar. Hebreu é aquele que atravessa. Ivri, a gente tem que lembrar daquela paraxá, irmãos, que a gente fez de Noé. Paraxá número 12, Gênesis 12, 14, eu não lembro agora qual que era, mas aquela que falava sobre a genealogia de Noé. Os irmãos que lembrarem podem colocar no chat, aqui embaixo nos comentários. E essa paraxá, a gente falou sobre os hebreus, que são aqueles que atravessam. Atravessa o quê? Aquele que atravessa inclusive os mares, como vamos ver na paraxá de Moisés, atravessando o rio lá, vão atravessar o rio, atravessando os povos, aqueles que atravessam as dificuldades, aqueles que perseveram guardando os mandamentos. É esse que é hebreu. O termo hebreu é aquele que atravessa. É um nome maravilhoso, irmãos, e diz muito sobre o nosso povo, aquele povo que anda no caminho do arrependimento, Techuvá. Então, o presente seguiu adiante, Jacó pousou, e aqui na mesma noite ele levantou-se e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as mulheres. Ele foi atravessando, e ele fez com que todos os hebreus, filhos dele, parentes dele, todos aqueles que estavam com ele, atravessassem o rio. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Sabemos que Moisés vai atravessar esse rio
depois, e sabemos que isso vai ser o primeiro estágio, né, da Teshuvá, do arrependimento. Ele vai atravessar esse rio aqui. É o primeiro estágio para o povo de Israel, né? Que maravilhoso. O patriarca, ele, antes de se chamar Israel, ele vai estar aqui sem atravessar o rio, e ele vai receber o nome de Israel quando ele vai atravessar esse rio. Engraçado que Moisés, o sinal de liberdade, de começar a ser o povo de Israel, foram aqueles que fizeram o sacrifício do cordeiro, e na última praga não foram mortos os primogênitos. Então eles tiveram a capacidade de não estar enterrando os primogênitos, mas estar fugindo junto com Moisés do exército de Faraó e cruzando os mares, e só os israelitas sobreviveram, porque o exército de Faraó foi engolido pelo mar. Então, que maravilhoso, irmão. E aqui cruzando o rio Jaboque, que é um rio que desemboca no Jordão. Ivri, cruzar, aquele que cruza, é incrível. Mas ele fica para trás, detalhe importante, porque Jacó é uma pessoa que ele era o guia da sua família, ele era aquele que era o patriarca da família, ele era o homem da família, o homem da casa. E homem de casa é aquele que ele fica para trás, aquele que ele não... Quem que é um líder? O verdadeiro líder da casa, o líder da família, o líder da tribo, o líder do país. O líder não é aquele que vai e se coloca na frente, correndo, gritando, esperneando, não. É aquele que fica atrás guiando, é aquele pastor de ovelhas. Jacó era pastor de ovelhas, como Jesus também é, Yeshua é, como Davi foi. Então, isso é uma coisa de um líder, de um verdadeiro líder que realmente ama aqueles que estão com ele. Ele ficou para trás e deixou todos passarem, ele ficou sozinho para trás. E então chega um homem que se põe a lutar com ele até o raiar da alvorada. Então, que coisa estranha, irmão. Se um homem começou a lutar com Jacó, o patriarca, quem é esse homem? Vamos descobrir em breve. Então, quando o homem percebeu que não seria possível dominá-lo, porque Jacob não desistia, era uma luta que deveria ser como um judô, segurando esse homem, Jacó estava segurando esse homem. Então o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Vemos que não era um homem comum, um homem que conseguia com a sua força dar um toque e deslocar a articulação da coxa. E então o homem declarou: deixe-me ir, porque já subiu o dia, já rompeu o dia. Jacó rogou-lhe. Você vê que não era uma luta no sentido de dando um soco no outro, mas era uma espécie de Jacó que não queria deixar partir, ele queria continuar segurando este homem, que vamos ver que ele representava o Eterno. Então ele disse: contudo Jacó rogou-lhe: eu não te deixarei partir, a não ser que me abençoes. E aí o homem inquiriu o nome. Qual é teu nome? Inquiriu a Jacó. E Jacó logo disse, né? Jacó respondeu-lhe: meu nome é Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto lutaste como príncipe com Deus e com os seres humanos e prevaleceste. Glória ao Eterno. Isso que é o povo de Israel. Ele vence as tribulações que o Eterno coloca na nossa frente, as provas, e ele vence também as provas que os humanos nos fazem, as pessoas, os inimigos de Israel. E ele prevalece porque ele prevalece nas provas que o Eterno coloca, e também ele não cai das provas do Eterno, mesmo que os humanos os tentem. Como por exemplo quando os romanos tentavam matar aqueles servos de Jesus,
tentavam matar aqueles seguidores de Yeshua HaMashiach, servos do Elohim, do Pai Eterno, Yahvé. Então eles tentavam matar eles e falavam: ou você morre, ou você nega a tua fé, ou você nega o Messias. E o que eles faziam? Eles não negavam que Jesus ressuscitou dos mortos. Então eles prevaleciam. É esse que são os israelitas. Os israelitas são um povo que sempre foi provado pelo Eterno e prevaleceu. E aqui eu vou parar aqui um pouco para passar uma informação interessante. Aqui, irmãos, vocês viram que o nome dado a Yaakov foi Israel, porquanto agora ele vai ser um povo. Vamos ver que essa bênção aqui, guardem essa passagem, onde o homem, ele chama Jacó, então dá uma bênção e chama ele de Israel. Então vamos ver aqui que este homem que chamou Jacó de Israel, ele era um Melahim, um anjo representando o Eterno. Ele estava como o próprio Eterno, como quando Abraão ele recebeu aqueles 3 homens e um deles estava na autoridade do Eterno. Ele estava representando a própria existência do Eterno, está representando o Eterno lá. E esse Melahim está igual, esse anjo, digamos assim, está representando igualmente o Eterno. Dizem que uma das traduções dizem que é o próprio anjo Rafael, mas para isso teria que usar de gemátria, de outras coisas, mas independentemente nós sabemos que é um homem que representa o Eterno, porque vamos ver que o próprio Jacó vai dizer isso. O importante é entender isso, irmão, porque o nome dele, que anjo era, qual nome, tanto faz. O próprio Jacó ele vai suplicar, porque o ser humano gosta daquilo que é oculto. Disse-me, rogo-te, me revela como te chamas. E aí o homem vai responder: mas por que isso? Por que me pergunta? Porque no original está por que isso, né? Por que me perguntas pelo meu nome? Então, assim, até o próprio Melahim, que está representando o Eterno, ele fala: mas por que me pergunta pelo meu nome? Meu nome não faz importância. Porque o importante é o que? A mensagem que ele veio levar para Jacó. E foi uma mensagem que ele foi levar que não veio de bandeja. Essa mensagem, ele na verdade, ele estava lá representando o próprio Eterno, que estava provando o quanto que Yaakov ele queria essa bênção, o quanto que Yaakov queria a bênção. O que era a bênção? A bênção não era ele se tornar Israel, porque isso daqui já tinha sido predito. Isso daqui que ele falou aqui foi profético, mas era uma coisa que não é uma bênção. Qual que era a bênção que Yaakov estava querendo? Se vocês lerem, irmãos, vocês vão saber que essa bênção é exatamente o direito de existir, o direito de continuar vivo. Para se tornar um povo, ele teria que não ser morto por Esaú, ele e os que estavam com ele. Então, a bênção foi a certeza de que o coração de Esaú ele foi convertido, que Esaú não mataria. O Esaú ele teria perdoado ele, teria perdoado Jacó. Então essa é a bênção. Então vemos que um grande medo tomava conta de Jacó, mas ele não desistia, pensava de cabeça feia e olhava Eterno. Jacó continuou a fazer tudo até o final, com muita oração, comunhão, e o Eterno então ele muda o coração de Esaú, e encontramos que a Shalom então no encontro vai prevalecer. Vamos ver depois, no próximo capítulo. Fazer o que é certo não significa que tudo irá bem, mas se você prevalecer na Shalom, no amor, na obediência ao Eterno, em nome de Jesus até o final, o Eterno ele sempre honra seus servos. Ore, louve, jejue, acalme, seja obediente, faça e persevere em bom ânimo na Torá do reino vindouro, que tudo o mais lhe será acrescentado. Yaakov fez a coisa certa segundo a Torá, e obedecendo o chamado de Adonai, que disse: levanta tua casa e teus pais e vai até a casa dos seus pais. Levanta a casa de Labão e vai à casa dos pais.
Mas tudo isso, tudo deu errado. Tudo parecia ter dado errado, mesmo ele fazendo certo e por um chamado de Adonai. Se isto está ocorrendo na sua vida, persevere, porque o galardão é grande e virá no final. Mas regozije-se em Yeshua HaMashiach. O melhor é o meio. Isso é importante, irmãos. O melhor não é o que nós vamos receber agora. A gente tem que aproveitar esse meio, porque depois a gente vai estar na perfeição, em coisas maravilhosas. Mas o que é mais deleitoso para nós é esse meio. É dito que assim é tão maravilhoso um pecador se arrependendo, que é mais maravilhoso que o mundo vindouro, que as vezes do mundo vindouro. Isso aqui é uma coisa que os sábios dizem. Eu não duvido não. O perdoar, o ato de uma pessoa que era má, se tornar uma pessoa boa, isso aqui é uma coisa tão gloriosa que no mundo vindouro não vai ter mais, porque todo mundo já vai estar convertido no bem, não vai existir mais mal. Mas você vê as trevas no coração da pessoa virar luz e se converter ao eterno, isso é a coisa mais maravilhosa que tem. E quando acontece em nós, porque a gente sempre tem trevas virando luz, é uma coisa maravilhosa, só que o ser humano não consegue ter olhos para ver isso. Se ele tivesse olhos, ele estaria a todo momento feliz quando ele estivesse parando de pecar, porque é uma coisa, uma sensação muito boa. Eu já tive o prazer de ver pessoas na minha volta mudando e depois conheceram a palavra de Deus. E eu mesmo, eu me olhando no espelho, eu consigo ver o que eu já mudei e é maravilhoso, irmãos. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Graças ao Eterno e ao seu Messias Yeshua, porque sem eles não conseguiria fazer nada. Me regozijo neles. O melhor é o meio, irmãos. Aproveitem agora. Pois toda tribulação, ela dá um aprendizado e encontramos um pouco da glória de toda Adonai nisso, na sua graça e no seu amor. Porque vamos entender, irmãos, a graça e o amor do Eterno, no reino vindouro, nós vamos ver ela em perfeição em tudo, mas a graça, esse perdão do Eterno, isso daqui é agora, irmãos. O Eterno, ele não vai ter nem mais o que ser perdoado lá no reino vindouro, porque vai estar tudo perfeito, irmãos. A gente tem que aproveitar esse meio, esse tempo que a gente tem hoje, para ser perdoado e perdoar, para fazer o bem, para ser luz. Isso daqui é uma bênção que as pessoas não entendem. É uma bênção a tribulação. É uma bênção que a gente está passando, porque isso nos aprimora. E é maravilhoso. Glória ao Eterno por isso. Baruch Hashem atah Adonai melech Eloheinu Mashiach. Abençoado és, Pai. Salvador nosso tu és, Pai. Porque tu nos deste teu único filho. Amém. Então, a bênção foi essa. É que ele vai sobreviver. Jacó vai sobreviver. E entendemos, irmãos, que Israel, o nome que foi dado, não é qualquer nome, irmãos. O Eterno, ele não faz qualquer coisa. O Eterno faz tudo pensado. O nome Israel tem o nome de todos. Tem o nome aqui, viu? Que é de Isaac e de Jacob, pai e filho. Tem o nome de Sara. É todos os patriarcas e matriarcas, irmãos. Maravilhoso. Tem o nome, tem aqui o R, o Ra, de Rivka, e tem essa mesma letra em hebraico de Raquel. Então é Rivka e Raquel. Tem o nome esse aqui, o Aleph, que é o E, de Abraham. É a mesma letra de Abraão. E tem o Lamed, o L, de Lea. Então são as mesmas letras hebraicas desses. E uma coisa que eu percebi é que eles agruparam aqui na letra no Yud e aqui na letra, essa letra R, que eu não lembro como é que ela é em hebraico se soletra, o pai aqui e a mãe, Rivka, e colocou o filho e a esposa do filho aqui, sabendo que as duas vieram de lá. Aqui elas são parentes, né? Porque essa aqui é prima. Ela era a família de Labão, né? Era a família de Labão, família de Nahor, que são as duas, e aqui é a família de Abraão, né? Então, os dois que são filhos de Abraão, né? Então é incrível, irmãos. Até agrupou isso, que eu até achei muito sensacional aqui.
Então é maravilhoso. Se isso daqui é uma coisa que é apenas uma coincidência, eu não acredito em coincidências, vinda do Eterno. O Eterno ama acrônimos. Então, e Israel tem o nome de todos os patriarcas que começaram com essa caminhada da Techuvá, porque foi neles que a caminhada da Techuvá ela teve início, de que vai se tornar um povo, o povo da Techuvá, né? E todos os amigos do noivo, né, todos os outros demais vão estar juntos, né? Vai ter muito amigo do noivo, muito mesmo. Inclusive Noé, todos esses servos eternos vão estar lá junto. Então que incrível, irmãos. Glória ao Eterno por isso. Então quer dizer que Jacó ele lutou contra o próprio Eterno e prevaleceu. Porque a gente tem que entender que essa luta com Deus foi não foi uma luta direta. Foi que o Eterno ele deu uma prova e ele venceu a prova. E ele lutou agarrando esse representante do Eterno como se ele estivesse agarrando o próprio Eterno e falando: me abençoe, por favor, Adonai, por favor, me abençoe. Quando você começa a chorar e clamar, e você não desiste de clamar e jejuar, não desiste, é como se estivesse lutando até prevalecer por uma bênção, por um livramento. Isso daqui só pode acontecer depois que você fez de tudo que tinha no seu poder para fazer isso, porque o Eterno abençoa por meio dos nossos atos. E quando não tem mais nada que podemos fazer, aí é onde ele entra. Então tem que fazer os dois, como o Jacó fez. Então vamos ver que aí o homem ele abençoou Jacó, e a bênção eu acabei de dizer qual era. E então Jacó, depois de ser abençoado por este homem misterioso, o que Jacó fala? Agora vocês vão entender quem era esse homem. Jacó denominou aquele lugar de Peniel, face de Deus. Peniel. El é Deus, né? Elohim. Elohim. Portanto afirmou: viu a Deus face a face, contudo minha vida foi poupada. Que maravilhoso, porque o próprio Eterno estava ouvindo todas as orações de Yaakov, só esperando para agir. E aí ele mangueou esse seu mensageiro, indo representando ele mesmo. E Yaakov ficou lá segurando, não deixando aquele homem partir, segurando, abraçando e segurando, até que aquele homem o abençoou. E ele viu face a face Adonai naquele homem. E vamos ver que esse termo de ver Adonai face a face, ele vai ser usado inclusive em Esaú, na próxima paraxá, na próxima porção. Ao romper da aurora, Jacó atravessou o Peniel, foi mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. Muitas vezes nós também, depois de muita tribulação, irmãos, é como se parece que o Eterno ele deu uma coisa na nossa coxa, parece que a gente vai mancando, a gente continua a Techuvá, mas a gente está marcando, porque a gente foi tão ferido por essa vida que às vezes parece ser ingrata, porque os nossos próprios erros mesmo, que voltam para nós, nossa fraqueza, nosso pecado, e o Eterno ele ajuda, mas depois ele some, depois ele ajuda, parece que ele some, né? E aí parece que a gente levou um golpe da vida e vai mancando, mas o Eterno ele nos abençoa, ele nos abençoou lá. A gente está marcando, o importante é continuar. Jacó mancando foi continuar e deu glória, ele falou que ele viu a face de Deus, mesmo ele estando mancando aí. Porque o Eterno às vezes dá esses golpes, irmão. Porque o Eterno ele golpeou a coxa de Yaakov. Isso aqui me veio agora, glória a Deus, em nome de Jesus. Tem pessoas que na Techuvá, no arrependimento, e eu me incluo nessas, eu sou desse tipo, que querem mudar da noite para o dia, querem aquela bênção, eles querem aquela coisa lá agora, querem para hoje. Deus ele preparou aquilo para daqui 2 anos, daqui 10 anos. Essa bênção de Jacó se tornar Israel. Mas ele quer a bênção agora, ele quer agora, ele quer agora, ele quer agora, ele quer agora. Então ele fica lutando com o Eterno nesse sentido. E o Eterno deu um golpe na coxa, porque é uma forma bela de dizer para Yaakov: Yaakov, você tem que desacelerar, meu amigo. Meu amigo, você está correndo muito. Meu amigo, pare de correr, olhe para a sua volta, aproveite o dia, aproveite o momento, aproveite um leão de cada dia.
Vença um leão a cada dia. Não tente vencer 50 leões num dia. Arrumar toda a sua vida em um dia, em um mês, em um ano. Vá arrumando um problema de cada vez. Faça uma lista dos pecados. Vá mudando um de cada vez. E quando voltar a pecar naquele pecado que eu tinha arrumado, coloque no topo da lista e continue até chuvar. É isso que o Eterno está nos mostrando por aqui. Jacó, você é muito elétrico. Você é uma tomada acesa que queima. Desacelera, meu amigo. Então ele deu esse golpe para Jacó ir mancando. Como aquela ovelha que corre e vai em apuros, o pastor de ovelhas ele quebra a patinha dela para que ela pare de fazer isso. Então é por causa deste motivo que Israel até hoje não come o músculo ligado à junta dos quadris dos animais, porquanto ele feriu a Jacó na articulação da coxa, o nervo ciático. Incrível, irmãos, né? Isso até hoje mesmo, né? Isso aqui é um testemunho histórico desse fato. Baruch Hashem. Então, espero que tenham aproveitado essa porção tanto quanto eu, foi muito maravilhosa. E que o Eterno abençoe e guarde todos vocês em nome de Yeshua HaMashiach. Até a próxima, irmãos. Shalom. Em nome de Yeshua.